E aí, Bruno, um outro método que é muito, ou era muito usado, era a coleta de lactato. Opa! Né? E talvez um dos principais questionamentos é se o lactato ele serve para todas as modalidades. A informação que ela é nos dada, que é fornecida, primeira questão, rapidinho, ela serve para todas as modalidades? Não. Pensa na sua realidade ali. Não. Não. Ok. Ela não adequa-se ali para qualquer tipo de modalidade, né? E aí, algumas pessoas coletam, né? Não levam muito isso em consideração, né? Vai lá, tira o sangue, né? Assim, ou pode ser que isso seja feito, não sei. Mas quando é que você opta por utilizar o lactato, a coleta do lactato? E em qual modalidade você utiliza? Legal, melhor fazer o seguinte, olha. O que te motiva a utilizar o lactato? E em qual modalidade ela se encaixa e qual modalidade ela não se encaixa, por quê? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vou partir de um ponto antes, Marcelo. Momento de tensão na live. Se você achava que toda vez que o lactato aumenta, isso está te fazendo ficar mais cansado, que isso gera fadiga, você está errado. Lactato não gera fadiga. Então vamos partir desse ponto de partida, tá? Okay. Então lactato não tem nada a ver com fadiga, viu, galera? Por favor, não reproduzam isso. E se tiver algum momento que você ache que ainda está associado com fadiga, manda pra gente que a gente tem a obrigação de te mostrar que existem outras formas de interpretar essa informação. Por isso que eu perguntei se ela se adequa a toda modalidade. Você é o cara. Isso aí. Eu já vi treinadores falando isso, né? Fazendo essa relação. Sim. Né? Medir na beira das piscinas lactato, né? E aí ver se ele tem que ficar mais tempo soltando para ver se ele recupera mais rápido, né? E aí aquela terror de coleta rápido porque não pode passar tanto tempo, né? Mas... Sabe para que adianta isso? Para nada. Falando de verdade. Não adianta para nada. Olha só. Lactato vai te ajudar em algumas coisas. Quando a gente começa... Vamos pegar a corrida como exemplo. Beleza, galera? Vou dar o exemplo na corrida, depois eu vou lá para o treinamento de força. Quando a gente começa a correr, naturalmente esse lactato começa a aumentar um pouquinho. Mas por que ele começa a aumentar um pouquinho? Porque a nossa via aeróbica, né, ela precisa de tempo para produzir o ATP, para produzir energia, para que a contração muscular ocorra. Legal? Então, como ela precisa de tempo para produzir ATP suficiente, a via anaeróbica lática que produz lactato começa a ter que suprir um pouquinho de energia para ajudar essa via aeróbica a acontecer. Mas a predominância é aeróbica. Legal? E aí eu começo a aumentar a intensidade, começo a querer correr mais rápido. Vai chegar um ponto que eu vou querer correr tão mais rápido que a via aeróbica começa a não dar conta sozinha. E aí a anaeróbica começa a entrar com mais força. Como é que ela entra com mais força? Ela coloca mais lactato no jogo. Mas por que ela coloca mais lactato no jogo? Para eu produzir ATP pela via anaeróbica, eu produzo lactato e H+. Legal? Então aumenta a concentração de lactato. Então a nossa concentração de lactato, à medida que eu vou aumentando a velocidade de corrida, ela vai crescendo. Chega um ponto que ela exponencializa. Ela aumenta muito. Beleza? E quando ela aumenta muito, esse ponto que ela exponencializa é chamado de limiar anaeróbio. Não tem nada a ver com troca de metabolismo, de predominância do metabolismo. É a intensidade que ela exponencializa, vamos supor, a partir de 14 km por hora eu começo a produzir lactato pra cacete. 14 km por hora é a velocidade que você consegue ficar correndo, é a maior intensidade que você consegue ficar correndo em longa duração. Então esse ponto aí é um ponto que um teste que você acha esse ponto do limiar anaeróbio é para você achar a intensidade para você prescrever um treino contínuo de alta intensidade. É a velocidade que o maratonista corre na prova, galera. É a velocidade média de um cara na maratona, numa prova de longa duração. Depois do limiar, o VO2 dele ainda vai chegar, não chegou ainda. Ainda é aeróbico. O termo está limiar anaeróbico, mas ainda a predominância é aeróbica, beleza? Então, lactato ajuda você a achar essa intensidade do treino máximo em alta intensidade, legal? É difícil fazer esse teste?
Tem opções que podem te ajudar a compensar isso como teste com cone? Sim, a gente ensina isso na mentoria, na nossa planilha de avaliação física. A gente também colocou lá para o pessoal conseguir calcular esse ponto da deflexão. Mas existe uma outra forma de você usar lactato também. Eu não disse que ele é o produto da produção anaeróbica de energia? Os esportes que precisam de elevada produção de força, de elevada produção de intensidade em curto espaço de tempo, precisam de energia anaeróbica, lática. Então, quanto mais lactato o indivíduo produzir, é porque mais energia anaeróbica ele está gerando. Então, numa luta de judô, quanto mais o cara produzir lactato, é mais ATP em alta intensidade, é um golpe mais forte que ele vai fazer, é uma maior frequência de golpe que ele vai fazer. É num tiro de 200 metros, uma frequência de braçada e amplitude de braçada muito maior do que ele faria. Está gerando mais energia. Nessas situações, eu quero que o cara produza lactato pra caramba e muito mais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso avaliar em diferentes momentos um tiro de 200, uma prova de judô e ver se o lactato está aumentando a cada avaliação. Se está aumentando é porque ele está melhorando a potência anaeróbica, ele está conseguindo produzir mais energia anaeróbica. Pô, o lactato me ajuda nessa situação. Ah, mas aí acabou o tiro de 200, eu vou lá e vejo a curva de lactato dele, eu vejo o quanto esse lactato está reduzindo ao longo do tempo. Se ele reduzir muito, quer dizer que ele vai dar um tiro mais forte na série seguinte? Não necessariamente, galera. Curva de recuperação de lactato não necessariamente garante uma série mais eficiente seguinte. Por que não garante? Porque lactato não tem nada a ver com fadiga, mano. Esse é o ponto, entendeu? Então, o lactato ele é bom para te ajudar a entender se você está tendo ou adaptação anaeróbica ou até adaptação aeróbica, como o ponto do limiar anaeróbio lá, que é uma adaptação aeróbica, né? Te ajuda a prescrever intensidade do treino aeróbico, legal? Mas não tem nada a ver com o quão eficiente você está do ponto de vista de recuperação.